Os gritos silenciosos de Salem. A névoa, densa e silenciosa, rastejava por entre as casas de madeira de Salem, envolvendo cada recanto em um abraço frio e etéreo. Era como se a própria terra clamasse por sua parcela de dor, pela memória de um passado que não conseguia esquecer. No ano de 1693, Salem não era mais apenas uma vila. Era uma extensão viva do medo, uma entidade onde a própria respiração do povo exalava pavor. Os olhos de cada morador revelavam mais que desconfiança. Traziam a marca de quem já havia contemplado o abismo e o chamava de lar. Catherine Morris sabia. Desde o momento em que nascera, o cheiro da morte lhe era familiar, como o perfume doce e amargo da madeira queimando na lareira durante os longos invernos. Era impossível ignorar os olhares. Mesmo antes das acusações, havia um silêncio carregado no ar, como se o tempo tivesse parado em uma fração de segundo, em um fôlego contido. O anoitecer chegava cedo naquela época. As sombras eram mais longas, como dedos implacáveis que rastejavam para além das colinas, em direção à floresta. Catherine sempre soubera o que se escondia ali. Ela escutava o chamado das árvores, um convite inominável que deslizava entre as folhas secas e se misturava ao vento frio. O que os outros chamavam de maldição, ela compreendia como uma força viva, um segredo antigo. Não havia demônios na floresta, pelo menos não aqueles que os aldeões imaginavam. Mas naquela noite, a névoa parecia ter engolido Salem por completo. Havia uma energia no ar, como se algo aguardasse para se libertar. O silêncio foi rompido por batidas secas à porta de Catherine. Sua respiração, até então calma, acelerou. Ela sabia que viriam. Sempre soubera. Catherine Morris. Chamaram do lado de fora, as vozes arrastadas como uma sentença. Você é acusada de bruxaria. Eram os olhos deles, pensou Catherine. Os olhos que a condenaram antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Mas a palavra bruxa, como ela ressoava nas bocas deles, impregnada de medo, de desejo disfarçado, de uma necessidade insaciável de punição. Não havia mais razão em Salem, não havia mais espaço para o entendimento. Era como se o próprio ar estivesse contaminado pela febre da superstição. Os homens a arrastaram para fora, e a noite desabou sobre ela. As tochas que iluminavam as faces dos acusadores lançavam sombras grotescas sobre o chão lamacento. Catherine não resistiu. A resistência, ela sabia, seria inútil. O destino de sua mãe já lhe havia ensinado que o martelo da justiça caía pesado e impiedoso sobre os que eram escolhidos como culpados. Ela era apenas mais uma oferenda para saciar a sede insaciável de um Deus, que naquele lugar se alimentava do medo. O reverendo Parris estava lá, com seus olhos profundos e escuros, como dois poços sem fundo. Ele a fitava, não como um homem, mas como uma força antiga, encarnada em carne humana. Ele acreditava nas palavras que pregava. Acreditava estar salvando aquelas almas, mesmo quando as condenava ao fogo. Confesse, filha de Satanás. Catherine observou os rostos ao redor. Não eram mais humanos, eram bestas mascaradas. Suas bocas se moviam, seus olhos brilhavam com uma espécie de êxtase insano, esperando pelo espetáculo, pela confissão que justificaria o peso da corda em volta do pescoço dela. Ela não falou. Não havia nada a dizer que pudesse saciar aquela sede. O julgamento, ela sabia, era um teatro. A floresta, ao longe, a observava em silêncio. Ela podia sentir seus olhos invisíveis fixos nela. As vozes da madeira estalavam, murmúrios que vinham do solo, dos galhos, do vento que se erguia como um lamento distante. Aquela conexão que sentia desde criança não era uma maldição, mas um lembrete. Havia uma vida além deste lugar, uma existência que não podia ser contida por homens ou seus medos. Catherine foi lançada no calabouço escuro. O tempo se esvaiu, ou talvez tenha se cristalizado. Lá, envolta pela solidão, ela ouviu os cânticos, não os da igreja, mas os da terra, que vibravam sob seus pés. Ela sentia o pulsar da vida oculta na escuridão, e algo dentro dela despertava. Na manhã seguinte, o carrasco estava pronto. A multidão se reunia, ansiosa pelo clímax de seu frenesi de medo. Mas quando Catherine foi trazida ao patíbulo, algo estava diferente.
O ar parecia mais denso, o silêncio mais palpável. Ela ergueu os olhos para o céu, cinzento e sem fim, e sentiu o poder que fluía da terra. E então, no último instante, antes que a corda apertasse seu pescoço, uma risada suave escapou de seus lábios. Não era a risada de uma mulher condenada, mas de alguém que finalmente compreendia. E foi naquele instante que a névoa se levantou. Não houve som, não houve gritos, apenas um momento de terror puro. Aqueles que estavam presentes naquela manhã juraram que a viram desaparecer no ar, como se fosse consumida pela própria névoa que havia dominado a vila por tanto tempo. O carrasco, com as mãos tremendo, olhou para a corda solta, balançando no vento. Naquela noite, as fogueiras não foram acesas. Os habitantes de Salem trancaram suas portas, tremendo sob seus cobertores, enquanto o uivo do vento ressoava pelas colinas. Todos sabiam que algo havia mudado. E nos dias que se seguiram, um por um, os acusadores começaram a desaparecer. Primeiro o reverendo Parris, depois os outros. A floresta, silenciosa e implacável, os engoliu, um por um. E quando o último corpo foi encontrado, dilacerado pelas árvores, os poucos sobreviventes entenderam. Catherine Morris não havia sido vencida pela forca. Ela se tornara algo mais. Algo que caminhava entre as sombras. Algo que a névoa sussurrava em segredos. Salem jamais seria a mesma. E a floresta? Ah! A floresta cantava uma nova canção. O que define o verdadeiro horror? Não são as criaturas que rastejam na escuridão ou os sons desconexos que ecoam nos corredores vazios. O verdadeiro horror é a manifestação daquilo que reside no íntimo de cada ser humano. O medo daquilo que não compreendemos, o pavor diante daquilo que não podemos controlar. Em Salem, este horror tomou a forma de julgamentos, de fogueiras e de forcas, mas não se originou nas bruxas, nos demônios ou nas sombras que permeavam a floresta. Ele nasceu nos corações de homens e mulheres que, incapazes de aceitar as próprias fraquezas, projetaram suas inseguranças naqueles que eram diferentes, naqueles que ousaram desafiar o status quo. O maior monstro não é aquele que vive na floresta, mas aquele que se esconde nas profundezas da alma humana. Mas e você, ouvinte? O que lhe assusta mais? A existência do desconhecido ou o que somos capazes de fazer para silenciá-lo? Os Gritos Silenciosos de Salem é um conto de autoria de Tiago Rodrigues publicado na antologia Crônicas de Salem, publicado pela editora Dark Angels em 2025. Em Crônicas de Salem, você irá mergulhar em uma época onde os demônios eram reais, a medicina escassa e ineficiente, a igreja, a verdade absoluta e infestada de loucos fanáticos, onde os julgamentos eram dolorosos e sem humanidade, lugar onde os monstros antigos criam vida e a floresta canta para seduzir homens desavisados. Desbrave as terras amaldiçoadas e obscuras de Salem. Tiago Rodrigues é escritor de contos de horror, publicado no Brasil e no exterior em língua inglesa. Inspirado por mestres como Lovecraft e Poe, já participou de diversas coletâneas do gênero, explorando o medo e o desconhecido em narrativas intensas. Faça como Tiago, e seja você também um autor de histórias que desafiam a imaginação. Confira os editais das editoras parceiras do programa. Agora é hora de dar tchau. Cruz, 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 tchau.